Pode ir? Bom, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente, né? Como sempre. Nós aqui mais uma vez reunidos todos os sábados, como fazemos, e com certeza é esse ponto de luz que se forma, né? Porque não só aqui na Casa de Luz e Esperança, mas como diversos pontos pelo mundo e pelo universo afora, se formam pontos luminosos que são, na realidade, pontos de apoio que a boa espiritualidade, ela sabe que pode contar, né? Para ela estar sempre, porque o mundo espiritual é assim, ele é muito dinâmico, eles estão sempre socorrendo, estão sempre partindo para as incursões do bem, e nós aqui nesse momento estamos colaborando para isso, né? Dentro das nossas qualificações, dentro do nosso entendimento, e estamos colaborando com a obra do Criador, certo? Dando um pouco de nós, porque eles exploram o que nós temos de melhor, né? Por mais que não nos achemos assim tão importantes, eles tiram de nós, eles aproveitam de nós o que temos de melhor, e é o que nós estamos doando nesse momento aqui, o que temos de melhor, e vamos contribuindo, e o lenitivo necessário vai chegando aí para encarnados e desencarnados, estejam eles aonde estiverem, podem estar aqui, estão, né? Muitos estão, outros estão aí pelo mundo e universo afora, nos hospitais, nos asilos, aonde for, nos lares mesmo, né? E a gente vai levando essas vibrações, né, para eles. E como falou, né, como a Cris estava dizendo aí, a nossa palestrante não pôde vir, teve um imprevisto, né, como tem, mas a Casa Espírita, ela é assim, ela tem que estar com a carta na manga, né, tem que estar preparado, né? Então nós somos assim, temos que estar sempre preparados, porque isso acontece mesmo, né? Eu lembro de uma vez que me chamou de Severino, teve uma vez que eu fui tão polivalente, uma vez lá na Celas, né? Quer dizer, trabalhava eu e o Carlos, né? O Carlos não podia estar, e eu fiquei sozinho nesse dia. Nesse dia eu fui dirigente, fui palestrante e ainda fui passista, né? Fui lá, né? Aplicar o passe, né? Quer dizer, então a Casa Espírita, ela é assim, você tem que estar preparado para tudo mesmo, né? É a característica das casas, principalmente as casas menores, assim, né? Que a gente tem essa oportunidade de conhecer profundamente mais o outro, certo? O tema da Grace amas o bastante, né? Uma interrogação. Tá? Eu vou, de repente, fazer até uma ligação, uma ponte com isso, mas eu vou colocar aqui. Eu escolhi um tema aqui, que inclusive é um tema que nós vamos utilizar na sexta-feira, né, lá em Jaconé, para atender a nossa companheira Vera Calado, né? A gente não pode esquecer nunca dela. Quando ela faz um pedido para mim, pelo menos para mim, eu encaro como uma ordem, né? Ela, pelo menos assim, na minha trajetória dentro do espiritismo, ela foi uma pessoa importantíssima. Eu, graças a Deus, eu sempre tenho a oportunidade de dizer isso para ela, né? Inclusive, eu até brinco, né? Inclusive, quando eu ainda tinha cabelos pretos, né? Tinha mais cabelo e cabelos pretos, né? Então, eu sempre brinco com ela, né? Então, é uma pessoa que a gente não pode, né, realmente negar como um pedido dela, né? Então, é uma pessoa muito importante dentro do movimento espírita em si, né? Então, eu vou fazer uma ponte baseada até nesse tema com o da Grace Azambuja, né? Baseado no capítulo 12 daqui do Livro dos Espíritos, né? Que fala sobre a perfeição moral, certo? Então, nós tivemos aí, que acabamos de sair agora, né, nessas festas natalinas, né? E nós todos aí que tiveram a oportunidade de ver que nós tínhamos aqui um presépio, né? Então, o presépio é o que? Um conjunto de imagens que tem ali, tudo bem. Mas realmente é um momento, aquela figurinha ali que você coloca, né, do menino Jesus, né, com aqueles animais ali, é um momento que você traz realmente. Quer dizer, nós, como ainda somos espíritos, ainda que precisamos ainda dessa matéria para evoluir, nós precisamos ainda de ter esses ícones, né, esses objetos, para poder fazer essa ponte, essa ligação, certo? E realmente, quando a gente coloca uma figura daquela, a gente nota que o ambiente muda, né? Eu lembro que meu pai, uma vez, ele comprou, né, assim, um presépiozinho que era desse tamanho, assim, pequenininho, né? Estava chegando a época de Natal, né? E a gente notava que o clima ficava... Hoje, eu olhando para trás, né, olhando assim, eu notava que realmente ficava um clima diferente em casa, né? Ficava que coisa engraçada, né? Acontecia alguma coisa. E hoje, estudando o espiritismo, eu noto que realmente
acontecia algo, né? Então, em qualquer lugar que você bota uma figurinha daquela, existia. E tem um sentido, né? Que quem começou com isso foi o Francisco de Assis, né? Ele quis reviver aquele momento do nascimento do Cristo, e dizem, né, que no momento que ele fala, ele botou uma criança, chamou animais, daí chamou pessoas naquela noite. É o dia 25 de dezembro, é o dia 24, dizem que a data não importa, se você for ver pelos dados históricos mesmo, pela pesquisa que se fazem, talvez Jesus nem tenha nascido naquela época, né? Mas isso aí não é uma questão para ser discutido. Acho que o mais importante, né, é a mensagem que ele deixou para nós. Então, naquele momento, o Francisco de Assis, ele entra em oração, as pessoas estavam próximas, né? Ele arrumou lá um local para fazer essa encenação, e dizem que no momento em que ele entra em oração, dizem que ele começa até a volitar. Diz que foi uma coisa tão forte que ele começa a volitar. E as pessoas que estavam presentes viram luzes em volta do local, né? E outro, né, teve um outro que teve aqui, Fabiano de Cristo, aqui no Brasil, resolveu fazer a mesma coisa, né? O Fabiano de Cristo fez a mesma coisa nesse momento. Isso lá no centro do Rio, ali onde hoje já existia o convento de Santo Antônio ali, né? Então dizem que naquela área ali havia um charco, e nessa época já era verão, né? Ele pegando à noite, dizem que aquele charco era muito fétido, principalmente com o calor que fazia, né? E hoje não, aterrou tudo. Se a gente for pegar fotos e pinturas do que era o centro do Rio, aquela área ali, você vai ver que muita coisa mudou ali, né? Então ele resolve fazer a mesma coisa, né? Chamou criança, botou um recém-nascido, chamou pessoas e entra em oração, né? E dizem que naquele momento, dizem que a criança começa a olhar para o céu e balançar as mãozinhas, né? E as pessoas se emocionam, diz que foi assim, aquela emoção que foi contagiante, uma emoção contagiante. E ele entra também, Fabiano de Cristo também entra em oração, e dizem que aquele mau cheiro sai e começa um aroma agradável, né? Quer dizer, a espiritualidade com certeza trabalhou. Então, é mais ou menos isso, né? Então, são datas apenas, né? Então, quer dizer, a providência traz para nós quem? Um ser, como está dizendo aqui no livro dos Espíritos, que os Espíritos são bem diretos, né? Ele manda assim, qual o ser mais perfeito, né, que Deus enviou para a humanidade para servir de exemplo? Eles são assim diretos, Jesus. Acabou, né? Então, ele vem, né, nesse momento que ele precisava estar entre nós para dar continuidade, para dar um empurrãozinho, né, na nossa evolução. Então, uma coisa que a Joana de Ângeles, através até do Divaldo Pereira Franco, ele mesmo comenta, através da própria orientação dela, que uma coisa que nós temos que tirar é o Jesus da cruz. Aquele Jesus crucificado, né, com aquelas feições de sofrimento, é uma primeira coisa que a gente precisa tirar de uma vez por todas. E procurar vê-lo assim, né, dessa maneira aqui, sempre vivo, né? Tá certo que ali é uma imagem, né? Mas o importante é justamente isso, mais importante do que uma imagem, de encará-lo assim, como se tivesse uma parede entre nós, é encará-lo assim dessa forma. O que é que nós estamos fazendo? Nós temos aqui esse despertar para trabalhar essa nossa reforma íntima, que é o que nós precisamos. Então ela fala, primeira coisa, tirar o Jesus da cruz. Então a Joana de Ângeles diz, na parte horizontal, né, é o intelecto, a parte vertical, o espírito, ou seja, transformar a cruz justamente nessa união, né, do intelecto com a parte espiritual, que é o rumo que nós estamos tomando, buscar esse equilíbrio. Se de repente numa encarnação evoluímos numa parte, por exemplo, no intelecto, tudo bem, vamos precisar de outras que precisamos, né, começar a evoluir mais na parte espiritual, e assim até chegar ao equilíbrio total. Então, a cruz representando isso, e tirar aquele aspecto do sofrimento, né, porque nós ainda temos resquício disso, ou seja, encarar o sofrimento como se fosse assim, um sentimento obrigatório para evoluir, né? Você tem que sofrer,
Não, você... Então, quer dizer, as pessoas tinham um hábito, alguns lugares, como eu digo, temos resquícios ainda disso. As pessoas acham que sofrer, se martirizar, aí não, eu estou evoluindo, né? Você vê que, se você for pegar, por exemplo, na Idade Média, né, existiam assim, construções que eram escuras, né? Por exemplo, onde ficavam os religiosos, porque quanto mais escuro fosse, era como se você tivesse diante de Deus. Quanto mais sério, quanto mais sisudo, né? Quanto mais sofrimento tivesse, sim, aí sim você está. Então, quer dizer, e alimentando essa figura do Cristo. Depois, com o tempo, a gente vai mudando, né? Dentro de conventos, né, tem assim, por exemplo, começa a introduzir o canto, né? As igrejas começam a ficar mais claras, deixa entrar mais luz, né? Ou seja, esse link, essa ponte entre o lado material e o lado espiritual, fica sendo isso, é luz, é claridade, é alegria. Por que não sorrir, não é verdade? Por que não sorrir e por que não cantar? Não, a gente sair daquele ambiente escuro, né? Sisudo, tenebroso, certo? Lúgubre, porque achava-se que era isso. Ainda temos pessoas assim, claro, vem mudando com o passar do tempo, e não só dentro do espiritismo, até dentro, você vê que dentro do espiritismo, até esse aqui não tem, mas por causa daquela figura do Kardec, né? Porque o Kardec sempre aparece muito sisudo, né? Aquelas fotos dele, né? Então acho que talvez uma ala mais xiita do espiritismo, né? Eu acho que eles querem manter aquela feição do Kardec, e dizem que na realidade o Kardec na vida assim normal não era nada daquilo. Disse que era uma pessoa até especialista em quebrar gelo, até, né? Porque como ele era uma pessoa muito importante, um intelectual, um cientista, um pesquisador, todos recebiam ele com muita formalidade, né? E ele era especialista nisso, em quebrar o gelo, né? Deixar as pessoas à vontade. Então, não é nada daquilo ali. Então, se ainda tem espírita querendo ser sisudo, né? Por causa do Kardec, né? Aí você chegava assim numa casa espírita, principalmente uma casa espírita assim como a nossa, né? Eu ainda cheguei a pegar isso quando eu comecei no espiritismo. Às vezes você ia numa outra casa, às vezes assim, uma casa bem pequenininha, que era metade dessa, né? Aí era a característica do espírita, né? Era aquele senhor assim de óculos, né? Geralmente dizem que espírita é religião de velho, né? Sempre de uma idade avançada, né? Ele andando assim sério, sisudo, com aquele óculos desse tamanho, um molho de chaves na mão, né? Vinha aquele barulho fazendo assim, e às vezes te dava até boa noite, era aquele boa noite até entre os dentes, né? Aquela coisa sisuda, muito sério, as chaves dos departamentos. O cara briga até por um departamento que às vezes a porta de um armário é um departamento, né? Esse é meu departamento, fica aqui. Ele não larga o cajado, né? Então o espiritismo vem acabando um pouco com isso, né? Foi como foi, é um passado, né? Eu até digo que hoje também, olhando para trás, digo até que esses senhores, né, que tinham na época, né? Claro, eu lembro do seu Humberto. O seu Humberto era o diplomata, né? Ele era o presidente lá do Centro Espírita Humildade e Amor. Ele equilibrava as coisas. Aí tinham aqueles senhores que pegaram aquela fase, né, que o espírita tinha que assinar lá na polícia, né? Eu cheguei a ver esses senhores, né? Estavam lá. E eles realmente eram assim, muito rígidos, muito rigorosos, muito enérgicos. Mas realmente hoje eles tiveram o papel deles, né? Porque graças a eles a casa tinha uma ordem, né? Uma certa ordem. Claro, aí entrava o seu Humberto também, por exemplo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Equilibrava as coisas, né? E assim a gente foi levando, né? Talvez se não tivessem sido eles, a gente não tinha, quem sabe, esse alicerce nas casas espíritas. Temos que reconhecer o mérito desses homens, né? Dessas pessoas do passado que estiveram aí. Era o jeito deles? Era, porque afinal somos humanos, né? Todos nós aqui temos esses problemas. Então, o Jesus tem essa figura, né? Essa pessoa que veio trabalhar para a nossa perfeição moral. Então, olha só, essa pergunta aqui, então, lá no capítulo 12, né, do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral, que fala as virtudes e os vícios, das paixões, do egoísmo, os caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo, né? Aí já começa logo a pergunta aqui, 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos respondem:
Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Então, todos nós temos virtudes, todos nós aqui temos defeitos, tá? Mas é como se diz, nós já estamos com a semente aqui, né? Brilha a vossa luz, né? Ainda não está brilhando como gostaríamos que estivesse, mas fique certo, as nossas sementes estão brilhando, estão germinando e a nossa luz está querendo brilhar, sim. Já está dentro de todos nós, já está plantada, né? É que chegamos numa fase que agora só depende de nós mesmos, certo? Então, são sinais de progresso do caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência, né? Há do verbo haver, tá? A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento às más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, nesse capítulo aqui, ele vai desenrolando, né, sobre isso. Então, você vê, todos nós temos essas virtudes e estamos trabalhando. Como temos os nossos defeitos que estamos identificando, né? Claro, temos vários, mas eu acho que numa encarnação não vai ser possível, né, liquidar com todos. Então vai ter que ser a prestação mesmo, né, a perder de vista, né? Porque nós temos a eternidade aí, Deus é misericordioso, está nos aguardando, né? Mas ele vai fornecendo o quê? As ferramentas para que nós, né, o evangelho é isso, certo? Jesus, ele quando prepara o evangelho para nós, quando ele planeja o evangelho, é justamente isso, é nos fornecer essas ferramentas para o nosso progresso, para que a gente possa trabalhar. Então, por isso que você olha lá no evangelho, você identifica, poxa, isso tem a ver comigo. Então, Jesus, quando ele colocava, né, quando ele esteve entre nós, ele colocava ali as lições, por isso que ele botava todo mundo para raciocinar, porque você começa a pensar, poxa, peraí, isso é para mim, né? E dali você começar a raciocinar, começar a pensar. Por isso que o evangelho, ele atinge tanto do lavrador até o doutor, vai atingir a todos. É uma linguagem para todos. Tem pessoas refratárias? Tem, né? Isso independe de nível cultural. Tem pessoas que, por exemplo, podem ter mestrados, doutorados, e ela vai ouvir isso tudo e vai continuar refratária. Quer dizer, é uma questão mesmo da alma, né? Do espírito mesmo. Então, as nossas virtudes estão aí, estão prontas para serem desenvolvidas, né? Uma coisa que é interessante aí, né? Então, por exemplo, né, eles nos dão os exemplos dos mundos mais evoluídos, que inclusive se canta até numa música aqui, né? Quando se observa mundos mais evoluídos. Então, esses mundos mais evoluídos, assim como nós convivemos aqui com pessoas, assim, por exemplo, do bem, né? Pessoas que fazem o bem mesmo, como disse aqui nessa primeira questão, sem interesse. Você vê que tem pessoas, você vê o próprio Chico Xavier, praticamente ele se doou todo, né, para a humanidade. Tudo que ele fez era só pensando no próximo, só pensando no próximo. De um lado ali, tá certo, o Emmanuel, aí nós temos o hábito, né, de dizer assim, mas o nosso comodismo, né, é assim que nós ainda estamos um pouco nessa fase. A gente fala logo assim, mas Jesus era Jesus, né? Mas Jesus, né? Claro, ele está num patamar diferente, né? Ele está num outro patamar. Mas ele coloca entre nós exemplos. E a gente às vezes continua, mas o Chico Xavier, né? Poxa, ele tinha ali o Emmanuel ao lado dele. Nós também temos os nossos Emmanuels. Se a gente começar, né, a se sintonizar melhor, né? Porque tem até um ditado que diz, Deus está em toda parte. Deus me abandonou. Não, ele não lhe abandonou. A gente é que precisa mudar, né, a nossa sintonia. Nós temos que procurar estar com a sintonia, que a gente acha que estar com Deus é só ter comodidade, não é verdade? Você vê, Jesus, em algum momento, ele teve alguma comodidade? Olha quando ele esteve entre nós, não é? Então, o Inácio, né? Inácio Ferreira, né?
naquele livro dele, então ele gostava muito de conversar com a dona Querubina, né? Então ele falava assim, ele tomava conta lá do hospital, né, que ele era um psiquiatra, então ele tomava conta do hospital. E ele um dia, ele tinha até um senso de humor que ele falava assim, eu acho que eu sou mais maluco do que todos esses aqui, eu acho que eu sou mais doente do que todos, porque eles ficam bons e vão embora, e eu não saio daqui, eu continuo internado, né, tomando conta lá do hospital. Então, às vezes, ele relaxava, né, ele conheceu a dona Querubina, né, que ela era uma ialorixá, e ele conversava muito com ela, tirava assim, aproveitava, ia até a casa dela, tomava um cafezinho e relaxava, era um momento de descontração que ele tinha para conversar com a dona Querubina. Um belo dia, né, baseado até nessa questão aí de Jesus, né, aí um dia ela estava com o pé enfaixado. Aí ele falou, ô, dona Querubina, pelo amor de Deus, poxa, senhora, né? Então ele achando que porque ela era uma pessoa tão bondosa, né, tão caridosa, ela era até analfabeta, mas tão caridosa, cheia de tanta sabedoria, e ele ficou assim, ele olhou assim e falou, poxa, peraí, ela com o pé engessado, isso não é justo, né? Dizendo assim, ela olhou para ele e falou assim, mas que você está falando do quê? Não, a dona Querubina, a senhora aí com esse pé engessado, aí ela falou assim, se o mestre Jesus, né, o nosso mestre, que foi a figura melhor que tivemos aqui entre nós, passou por aquilo tudo e ainda perdoou, né? Pai, perdoe a todos, eles não sabem o que estão fazendo. Ela olhou para ele e falou assim, o que é isso aqui? Isso aqui não é nada, meu filho. Aí ele relata isso, ele fala assim, ela era muito mais evangelizada do que eu, estava com muito mais noção do evangelho do que eu. Né? Ela incorporou, mesmo sendo analfabeta, né? Ela já veio com aquilo incorporado. Né? Então, justamente a gente entra numa questão dessas que estão até aqui, que eles falam até, né? que diz assim, nessa questão aqui eles falam até isso, ó, na 894, há pessoas que fazem um bem por um gesto espontâneo, né? Sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas algum mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que superam? As que não têm que lutar, isso os espíritos já respondendo, é porque nelas o progresso já está realizado. Então, quando a gente vê espíritos que convivem entre nós, espíritos encarnados mesmo, né? Como a gente estava falando aqui, que fazem o bem naturalmente, aquilo faz parte deles, é o natural, eles faz parte deles, ele faz aquilo, como está dizendo aqui, espontaneamente, não tem problema para ele, porque ele não tem mais nada a superar. Aí a gente fica pensando assim, mas poxa, como é que consegue? Aí os espíritos aqui respondem, nós estamos aqui o quê? Nós estamos evoluindo em degraus, né? Nós estamos evoluindo, ainda não estamos nesse nível, né? De se doar totalmente, de amar assim, dessa forma, como a espiritualidade nos mostra. Nós ainda estamos caminhando. Mas hoje, você vê que hoje nós estamos aqui. Com certeza, cada um de nós aqui já sai um pouco diferente. A gente até pensa que não, né? A gente até pensa que não, mas a gente muda assim e depois você começa, nada melhor como o tempo para te explicar, né? Que você começa a olhar para trás, você começa a se autoanalisar e ver, poxa, realmente, eu melhorei nessa parte. E é aqui que eles explicam. São espíritos que passaram por tudo isso que nós passamos. Ou acham, né, como se ficou explicando durante séculos, que Deus fez assim, não, esse aqui são anjos maravilhosos, não sei o quê. Não, esses aqui vai ser tudo assim, ó. Tudo ralé mesmo, vai ficar fazendo besteira a vida toda. Vocês acham que Deus faria isso? Seria muito simples, né? Não, vamos agora, que tune, desse aqui nasce aleijado, esse aqui já vai nascer com uma cirrose hepática, esse aqui já vai nascer já com câncer no útero, com 2 anos morre, tá bom? Você acha que Deus foi brincando assim conosco? Tudo tem um sentido, né? Se nós achamos que Deus é justo e misericordioso, é porque tudo tem um sentido, por mais que ainda doa entre nós, né? Porque nós ainda estamos tateando, nós estamos começando a aprender, estamos nos fortalecendo emocionalmente, espiritualmente, para que possamos compreender tudo isso. Por isso que cada caso é um caso, cada um de nós aqui tem a nossa cruz. Então eles estão explicando aqui que são espíritos que já passaram por isso. Então eles não têm mais o que brigar. Agora, nós ainda temos que lutar contra as nossas más tendências.
né? Porque de vez em quando nós somos assaltados por elas. Então, mas só que hoje nós estamos num nível, né, que estamos melhorando. Agora, é claro, e é isso que Jesus quer. Jesus quer a nossa própria conquista. Não é ele jogar um raiozinho assim, fazer uma mágica e transformar ninguém. Se tem alguém pensando isso, desculpe, se existe algum lugar assim, né? Não sei, né? Aí, alguns, né, quando acontece alguma coisa entre nós espíritas, né, pelo que nós, assim, pelo que a gente está aqui falando, pelo que a gente está divulgando, aí quando acontece alguma coisa conosco, né, porque nós estamos dentro da humanidade, né? Aí tem gente que fala assim, esse centro aí, né, vamos supor, que Casa de Luz e Esperança, ele fala assim, e aquela Casa de Luz e Esperança ali é fraca, viu? Né, quando tem alguém aí, de repente, em casa, né, tendo que se recuperar, pegou uma dengue, né, Covid, tá se recuperando em casa, tem gente que aquilo ali não serve para nada, não. Uma vez eu ouvi um caso, né, de uma seguidora do Espiritismo, isso já tem anos já, e ela muito atuante dentro do movimento, uma pessoa muito atuante mesmo. Ela também era professora, né, da rede pública e muito atuante dentro do movimento espírita. Sabe o que aconteceu com ela, gente? Ela foi assaltada em frente à casa espírita. Foi assaltada e desencarnou. Um dos assaltantes atirou nela, né? Então, o que aconteceu naquele momento? Então, ficou aquele clima, né? Ficou um clima chato e as pessoas pensando, poxa, uma pessoa tão bacana, né? Uma pessoa tão atuante dentro do movimento, como é que acontece uma coisa dessa? E depois de um tempo, numa reunião mediúnica, ela se manifesta e ela explica o que aconteceu naquele momento. Engraçado que não foi nada do que as pessoas viram. As pessoas viram um ato extremamente violento. Sabe o que ela relata? Quando ela diz que quando ela sai do carro, ela vê umas pessoas na porta da casa espírita, corre para cá, vem para cá. Ela olha e vê os três, né, assaltantes se aproximando, ela olha e ela vê várias pessoas na porta da casa espírita dizendo, vem para cá, corre. E ela fez aquilo, ela correu para dentro da casa espírita. Ela não sentiu nada, ela não sabe o que aconteceu. Ela veio saber depois, né? Mas ela já tinha um mérito para isso. E aí teve gente que disse, essa casa espírita aí, isso aí não tem nada a ver. Como se existisse alguma religião, talvez alguma crença, onde as pessoas não desencarnem, né? Se tiver, me procure, não sei. A não ser que se tiver alguém querendo viver para sempre, né? Eu acho difícil, né? A gente não vai conseguir viver para sempre. A gente pode viver até um pouco mais, né? Ter uma média de vida maior, mas viver para sempre, né? Não sei, acho que isso é contra até as leis de Deus, né? Mas disseram isso, teve gente que disse isso, né? E foi o que aconteceu com ela. Se você pegar lá o livro Céu e Inferno, você vai ver diversos relatos, né, de formas de como as pessoas desencarnaram. Em determinados casos, mais perturbação, né? Em outros casos, a pessoa praticamente, né, como se tivesse trocado de roupa, né? Foi tranquilamente, desencarnou tranquilamente. Então, é justamente isso, existem esses espíritos, né? Ou seja, fizeram por onde chegar a isso. Como eles aqui também explicam que existem mundos onde, por exemplo, se alguém fizer uma coisinha ruim assim, um mal pequeno, um menor que pareça ser, eles ficariam assustadíssimos, né? E já no nosso mundo a gente vê, às vezes, quase que uma banalidade, né? Mas nós estamos... Porque a gente precisa até presenciar essas coisas, até para nos educarmos. Por isso que a gente tem essa balança, né? Temos de um lado um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, como temos pessoas fazendo mal mesmo, né? E aí a gente começa a comparar. E aí você começa... Ou seja, essas pessoas vieram para quê? Para nos dar exemplo, né? Então elas não precisam, são eles, como disse aqui, fazem espontaneamente. Mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando porque a gente já tem essa luta, né? A gente já tem essa luta dentro de nós mesmos. A gente já está começando a tatear isso. Bom, não é um inimigo externo, né? Sou eu, né? Eu preciso me modificar. Eu é que preciso dessa modificação. E nessa conquista, né? Tem até uma das perguntas aqui, eu só não vou mostrar para não ficar demorando muito, né? Que senão eu vou ficar procurando qual é a pergunta. Tem uma pergunta aqui mesmo, né, nesse capítulo, que eles até perguntam assim, vem cá,
Assim como a gente fica aqui analisando, né? Eu fico me analisando, poxa, eu ainda sou um cara com muito defeito, poxa, eu preciso melhorar nisso, tal, né? E eles aqui falam justamente isso. Isso para nós já começou a ficar normal, né? A gente analisar. Mas e agora? E quando você... Aí o Allan Kardec pergunta, e quando você já conquistou, né? Você já vê que você já tem uma virtude bem trabalhada em você, né? Que aquilo já está ficando normal em você, aquela virtude já está ficando muito normal. Mas aí você também pensar, poxa, ainda bem, que bom, né? Eu evoluí nesse sentido. Aí ele pergunta, isso é errado? Né? Porque, tudo bem, apontar defeito, a gente fica até feliz quando a pessoa fica apontando os defeitos, mas quando a pessoa, de repente, enaltece uma virtude dela, né? A gente acha que a pessoa é metida, né? Então, eles estão falando aqui, se você, analisando para você se olhando, você olhando para dentro de você, como diz a música, você vê, poxa, nesse ponto eu melhorei, eu tive um progresso, que bom, fique tranquilo, você não está sendo metido coisa nenhuma, você está fazendo um balanço de você mesmo. Nesta parte, eu melhorei, e por que não? Né? E melhorei sim, e por que melhorei? Então não tem problema, não fique assustado com isso, achando que você está querendo se exibir. Se alguém disser que você está querendo se exibir, o problema é dele. Né? É que nem, por exemplo, às vezes, quando o palestrante, né, ele termina a palestra dele, aí a pessoa fala assim, poxa, gostei muito da sua palestra. Aí tem uns que vêm e falam, olha, faz isso não fica elogiando não, porque pode exacerbar a vaidade dele. Exacerbar a vaidade dele é um problema dele. Ué, se a gente gostou da palestra, né, se a gente gostou da mensagem que a pessoa deu, e por que não elogiar? Porque dizer, poxa, que bom, gostei, muito bom que você falou, né? Que ótimo isso, né? Teve até um caso ali nos lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, né, que um pessoal de uma determinada cidade sabia que o Chico Xavier gostava de ir para uma feira de agropecuária que tinha naquela cidade, no interior de Minas. Todo mundo sabia, né, sabia que o Chico adorava ir naquela feira para olhar, visitar a feira, como qualquer um de nós vai, né? Então, tinha uma casa espírita e eles sabiam disso, né? Aí fizeram o convite para o Chico, poxa, Chico, vai ver que você vem aqui, poxa, vem aqui na nossa casa, rapaz, faz uma palestra para a gente gosta tanto, né, do que você fala, dos seus ensinamentos, das suas mensagens. O Chico, naquela época, né, ele ainda evoluindo, você vê Chico Xavier, ele ainda evoluindo, ele ficou pensando, olha só, eu vou nessa feira, mas eu não quero fazer palestra, não vou em centro espírita, não. Ele, Chico Xavier, falando, não vou. Ele pensando com ele. Aí ele viaja, vai até a cidade, se hospeda num hotel, ele viu o convite, e olha que o pessoal, o Chico vai estar aqui, a casa de espírita ficou cheia, né? Ficou cheia. Horário, botaram lá, Chico Xavier estava aqui. Nem ouviram a confirmação dele, não quiseram nem saber da confirmação. Mas ele já estava no hotel, e ele pensando, não vou lá não, não quero saber disso. E dizem que ele até fala assim, fica aquele pessoal meio paparicando, fica, sei o quê, e ele chateado com aquilo. Aí ele já estava pronto para ir para a feira, né? Ele já arrumadinho, sentado na cama, quem aparece na frente dele? O Emmanuel, é claro, né? Emmanuel aparece na frente dele e começa. Aí o Chico já notou, vem coisa aí, que o Emmanuel não aliviava, né? Emmanuel só advertência direta em cima dele, nunca aliviou ele. Aí ele chega e o Emmanuel começa. O Emmanuel é que vai falando logo. Nós temos aqui uma feira de agropecuária, né? Tem pessoas que vai falar sobre a produção de leite, outros que vai falar sobre, né, ovos, tal, agropecuária, a plantação, a produção, não sei o quê. Aí o Emmanuel dá aquela, né? Faz aquele discurso, né? O que a plantação produz, o alimento, poxa, o leite, não sei o quê, os queijos, poxa, que pessoas vão falar, porque na feira de agropecuária também tem isso, né? Pessoas que falam sobre aquilo ali, a produção, sobre experiências que tiveram, experiências que estão dando certo na plantação, colheita, aquilo tudo, tal. Mas, sabe, eu estou precisando de alguém que fale sobre Jesus. Só que você está cansado, né, Chico? Você não está afim de... Aí o Chico, na mesma hora, estou indo lá. Pronto, vou lá. Acabou.
E ele foi, né? Foi lá. E ele chegou até com atraso. Realmente ele chegou com atraso, né? Não somos só nós que nos atrasamos, não. Chico também se atrasava, né? Somos só nós que nos atrasamos, não. A mesma coisa agora com essa onda de internet, né? Depois da Covid ficou essas coisas todas online. Eu já vi até esses palestrantes medalhões, né? De repente ele está falando lá, daqui a pouco fica todo parado lá, fica dando aquelas interferências lá, né? Aí a gente fala, tá vendo? Não é só aqui na casa de Luiz Esperança que acontece isso, não. De repente pode dar um tilt aí, né? Não tem problema. Comigo pode dar tilt. Com os medalhões também dá. Então não tem problema, eu fico tranquilo. E aí ele chegou atrasado, mas a casa estava cheia, né? Diz que as pessoas disseram, poxa, Chico, que bom, todo mundo abraçou ele. E ele fez lá a palestra dele. Então, você vê, ó, ele evoluindo também, certo? Então, a gente já começando a concluir, né? Do egoísmo, eles falando do egoísmo. Aí tem lá a pergunta 913 do Livro dos Espíritos, né? Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Vamos botar o pior deles todos, né? Todo mundo aqui tem vício, né? Todos nós temos, mas o pior que é a verdadeira chaga da humanidade, né? Tudo isso, todas essas desgraças que ocorrem no mundo, o egoísmo tá lá, né? Então eles falam aqui, ó, nós o dissemos muitas vezes. Você vê que é uma tecla que eles estão batendo sempre. Se você pegar toda a literatura espírita, você vai ver aí, sempre está lá, o egoísmo tem em algum lugar, seja no plano espiritual, seja aqui no plano material, em qualquer lugar. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, olha, e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los, né? Enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo. Eles alertando a gente, né? Tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Você vê, olha como ele é forte nesse sentido, né? Ele acaba com tudo. Quer dizer, quando você vê ali, e aí isso a literatura espírita também fala, você às vezes você tem até vontade de fazer o bem para alguém, né? Mas de repente aí você mesmo começa a se sabotar, né? Não, mas espera aí, vê lá, cara, não sei, né? Acho que essa hora não dá. A gente mesmo começa a arrumar uma série de pretextos, né? Já é o egoísmo ali já te cercando, né? Nós vamos começando a arrumar uma série de pretextos. É que nem vir para a casa espírita, né? A gente quer se melhorar. Eu preciso me melhorar, eu preciso ser uma pessoa boa. Mas aí, antes de sair da casa espírita, né? Aí tem a novela, tem o resultado do campeonato, tem o campeonato mundial de clubes, tem isso, não sei o quê, né? É uma luta, né, que você vai travando. É uma luta que você vai travando. A maioria de nós hoje aqui, principalmente os tarefeiros, a gente sente que isso é uma luta que a gente já conseguiu pelo menos vencer, né? Não, mesmo posso ir mancando, mas eu vou para a casa espírita. A não ser que seja uma coisa que você fique deitado na cama, né? Mas a gente gosta muito de arrumar desculpas. No início é assim mesmo, para quem está chegando, né? E é como eles vão dizendo aqui, vai lutando, eles vão querer te arrastar, mas você tem que, né, saber lutar contra isso. Chega uma hora que você começa a perceber, não estão querendo que eu vá, né? Mas tudo bem, mas agora eu vou, né? Como o próprio Chico Xavier também, ele já tão debilitado, né, muito velhinho, né? Ele antes ficava com gripe, ficava não querendo ir por causa da gripe, mas o Emmanuel ia lá e ele ia. Mas depois de um tempo já amadurecido, o que ele fazia? Ele olhava para o corpo e dizia, o corpo já bem debilitado, né? O corpo material, né? Ele olhava, olha só, se você, conversando com o corpo, se você não quiser ir, não tem problema, eu vou desencarnado mesmo para lá, para a casa espírita, né? Será que nós já temos coragem de dizer isso? Não sei, né? Aí depende de cada um, né?
Então, você vê, então o egoísmo, né? Então, eles, o que eles falam aqui no Livro dos Espíritos? É uma luta constante. Então, somos nós que temos que ir nos transformando. Eles vão dando aqui as ferramentas, mas nós é que vamos ir trabalhando isso, né? Então, não é uma cirurgia que você faz. Hoje eu sou egoísta, eu quero amanhecer altruísta amanhã, aí vou fazer uma cirurgia. Opa, fiquei altruísta. Não é assim. É uma transformação, é uma luta, né, que nós vamos tendo mesmo. E assim, né, até que vamos chegar nesse ponto, como fala lá na palestra, chegaremos a um ponto que amaremos bastante, sim, amaremos os nossos semelhantes. Hoje a gente ainda escolhe, né, mas estamos caminhando, tá? Estamos caminhando. Você vê que a gente escolhe, mas a gente pensa, poxa, nesse ponto, rapaz, eu fui egoísta. Quer dizer, você já percebe, nós já temos essa capacidade de perceber, poxa, eu estou lá estudando o Evangelho, estou indo lá na Casa de Luz e Esperança, estou indo no Jeff, poxa, vi aquela palestra, aquele palestrante falando, poxa, eu ainda sou assaltado por isso, mas você já se incomoda, né? Antes não, antes achava normal, né? E a gente fechando aqui, tem aqui uns ensinamentos, né, de o conhecimento de si mesmo, lá na 919, que é quem que fala? O Santo Agostinho, né? Ele fecha essa parte aqui. O que ele faz? Ele dá como se fosse assim, uma sugestão para todos nós, né? Conhecimento de si mesmo. A gente aprender a se conhecer. E ele fala aqui, depois vocês podem olhar lá, na pergunta 919, ele vai fazendo justamente isso. Ele vai te dando uma sugestão, porque ele fala da experiência dele. Santo Agostinho, ele fala da experiência dele. Ou seja, uma sugestão que ele dá aqui. Você terminou o seu dia, né? Nós terminamos o nosso dia, chegamos lá, a gente, antes de fazer a nossa oração, antes de se deitar, né, você pensar, como eu fiz? Como foi o meu dia? Né? No meu trabalho, como eu fui com meus colegas? Eu os tratei bem? Né? Quando eu lidei com alguma pessoa na rua, eu fui muito ríspido com aquele, eu fui muito enérgico demais? Né? E como eu tratei, como eu revidei aquilo ali? Será que eu revidei num bom sentido? Né? Sem, de repente, se uma pessoa foi muito agressiva com você, será que eu desci também ao mesmo nível? Você se autoanalisar. É o que ele fala aqui, ele dá essa sugestão para nós, porque é assim como se fosse uma receita para o nosso progresso. Ele fala assim, olha gente, façam assim, comigo deu certo. Né? Não é ser igual a ele, né? Claro, porque a realidade de cada um de nós temos aqui a nossa realidade. Né? Cada um de nós aqui, nós temos as nossas contas a reparar durante os séculos que estamos reencarnando e desencarnando, né? Temos aí as nossas questões a reparar aí com a providência divina. Ele tinha dele, então ele como teve esse sucesso, como se estivesse permitindo, poxa, dá essa sugestão para eles, né? A gente chegar em casa e se autoanalisar, se autoavaliar, fazer esse balanço. Vamos ter quedas, como o próprio Emmanuel fala nesses livrinhos aí, ele mesmo fala lá, reedifique. Não fique pensando que também vai ser fácil, não. Nós vamos ter quedas ainda, mas ele fala, reedifique-se. O Emmanuel que diz, não sou eu, não. Ele diz assim, reedifique-se. Pô, mas eu te caí e tal. Reedifique-se. Caiu, tá bom, vai embora. Né? E se levanta e vai embora. Então a gente, com certeza, um dia encontraremos essa plena felicidade, né? Essa perfeição moral. Teremos um dia essa capacidade de amar infinitamente, teremos sim um dia essa capacidade de ter um total desinteresse, né? Claro, não é abandonar você, claro que não, mas não, quando for fazer uma coisa, não tentar fazer uma barganha, né? Não, eu vou fazer o bem, mas Deus está vendo, eu acho que eu vou conseguir um lugarzinho no céu, né, por causa disso. Aí você está começando a botar o interesse, né? Se de repente desperta isso, opa, peraí, né? Nós temos que pensar nisso. Não, eu vou lá para a Casa de Luz e Esperança, vou tomar uma água fluidificada, vou fazer uma palestra, que Deus está vendo, né? Ele vai abrir as portas do céu para mim. Então, não. A gente tem que pensar, eu estou melhorando? Sim. Estou procurando essa melhora, estou procurando ser um ser humano melhor. O lugar que eu terei reservado lá, não, a gente tem que procurar, tem que haver esse desinteresse. Isso cabe a Deus, a providência divina.
Então, vamos nos melhorar. Então, é isso aí. O dia que conseguirmos essa perfeição moral, teremos sim essa capacidade de amar imensamente. Estamos chegando, né? Vamos chegar. Fique certo, todos nós vamos sair daqui, vamos raciocinar e pensar, poxa, mas eu já dei um passo. Todos nós vamos pensar isso. Tenhamos certeza disso. Certo, gente? Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês. Desculpa eu não ter o pique lá da Grace Azambuja, né, tá? Mas eu tive que... como eu falei no início, a Casa Espírita é assim, né? A gente tem que ter essa carta na manga. Espero ter contribuído, né, com alguma coisa, tá bom, gente? Muito obrigado. Uma boa noite para todos nós e que Jesus nos abençoe.